Estados Unidos, a terra das oportunidades. O tal do sonho americano, lembra? Pois é, mas hoje em dia por aqui mais parece o cemitério desse sonho. As ruas fedem, corpos jogados no chão, gente se arrastando sem perna, sem rumo, sem alma. Zumbis vivos, em plena luz do dia, no meio da calçada. E o que eu vou te mostrar agora é a outra realidade da Filadélfia. Aquela que os guias não mostram e que os políticos fingem que não existe. 1. A outra face da Filadélfia. Você já ouviu falar de Filadélfia, né? Ela não é só mais uma cidade americana, ela é literalmente o berço da nação. Foi no Independence Hall que os líderes das 13 colônias assinaram a Declaração de Independência em 1776. E foi nesse mesmo prédio que, em 1787, nasceu a Constituição dos Estados Unidos. Ali perto está o Liberty Bell, o sino da liberdade, que tocou para chamar o povo para ouvir, pela primeira vez, o anúncio de um novo país. O sino está rachado, mas segue de pé, cheio de significado. E antes de Washington, D.C. existir, Filadélfia foi a primeira capital dos Estados Unidos, entre 1790 e 1800. O símbolo mais famoso da cidade? Rocky Balboa, o boxeador fictício que saiu do nada e venceu tudo, que apanhou, caiu, mas sempre se levantava. A escadaria onde ele treinava virou ponto turístico. Todo mundo sobe correndo, levanta os braços e comemora. E tem outro nome que também marcou a cidade. Will Smith. Lembra do seriado The Fresh Prince of Bel-Air? Pois é, na abertura ele canta In West Philadelphia, born and raised. Nasci e fui criado no oeste da Filadélfia. E até na música, ele dizia que as coisas por lá já eram perigosas. E olha que isso era nos anos 90. Hoje piorou, e muito. A tal Cidade do Amor Fraternal. O nome vem do grego antigo, philos, amor, mais adelphos, irmão. Ou seja, amor entre irmãos. Bonito, né? Pelo menos no papel. Não me leve a mal. Filadélfia continua linda com seus museus, seus marcos históricos, seus cartões postais limpinhos. Mas existe um lado da cidade, um lado que os guias turísticos não mostram. Um lugar que a câmera oficial evita. Um pedaço onde a palavra fraternidade não significa nada. Ruas em silêncio, casas destruídas, corpos largados e uma atmosfera de abandono total. Tão pesada que os próprios moradores criaram um ritual, chamado O Caminho dos Mortos. Algo que eu vou te contar a seguir, porque a mesma cidade que viu nascer o sonho americano também carrega o seu pior pesadelo. E é isso que vou falar agora. 2. O bairro mais temido da Filadélfia. Tem lugares no mundo que você entra com o corpo, mas é a sua alma que começa a gritar primeiro. E você se pergunta, que porra aconteceu aqui? Assim que eu coloquei o pé em Kensington, o cheiro já me deu um tapa. É como se o ar carregasse o peso de 1000 histórias trágicas que ninguém quer ouvir. Cada passo, um aperto no estômago. As ruas são largas, mas tudo parece espremido. Gente caída no chão, alguns se arrastando, outros parados no tempo, com os olhos vazios, como se o corpo ainda estivesse aqui, mas a mente já tivesse ido embora faz tempo. E o pior? Não tem ninguém escondendo nada. As drogas são injetadas ali, no meio da calçada, debaixo da luz do sol. Seringas no chão, braços sangrando, gente desmaiando no meio da rua. Parece cena de filme de apocalipse. Mas é só mais um dia comum nesse bairro da Filadélfia. O nome do lugar é bonito, Kensington. Mas andar aqui é como entrar num episódio de The Walking Dead sem zumbis de mentira. Aqui eles são de verdade. Eles respiram, eles tropeçam, eles sangram. E ninguém faz nada. E aí você para e pensa, como é que isso existe nos Estados Unidos? 2 passos daqui, você chega em prédios históricos. 2 horas de carro e você está em Washington, D.C. Mais 2 e já chegou em Nova York. 2 ícones do chamado sonho americano. Mas aqui,
Aqui é o pesadelo americano, vivo, sujo, gritando por socorro. Polícia passa e só observa. Ninguém para, ninguém interfere. Alguns moradores dizem que a própria chefia da polícia mandou não se envolver. A ordem é clara, não interferir. Não tem gente suficiente, dizem. Não vale a pena, sussurram. E eu? Eu sigo andando, com a câmera na mão e o coração disparado. Porque cada esquina parece falar. Você tem certeza que quer continuar? 3. A terra do tranque. Você já ouviu falar do tranque? É o apelido carinhoso da morte quando ela ainda não terminou o serviço. Essa droga é uma mistura de fentanil, já 50 vezes mais forte que a heroína, com xilazina, um tranquilizante de cavalo. Isso mesmo, de cavalo, veterinário, feito para sedar bicho de 500 quilos. E agora está sendo injetado em humanos, com o braço tremendo e a alma já pedindo arrego. Os efeitos são bizarros. Não é só o vício, é o apodrecimento do corpo em tempo real. Feridas que viram buracos. Buracos que viram carne podre. E carne podre que muitas vezes termina numa amputação. Eu vi com meus próprios olhos. Um cara deitado, inconsciente, a perna dele completamente roxa. O tecido apodrecendo, o sangue vazando no asfalto quente. Ninguém socorria, nem ambulância, nem hospital, nem ONG, nem polícia. E você sabe quanto custa essa viagem rumo ao inferno? Custa $3, às vezes 5, e te leva direto para o inferno. Dura 1 hora, 2 no máximo. Depois, vem o desespero, o down, a abstinência, o frio nos ossos, a dor que faz o cara querer morrer. Mas não morre, não ainda. Então ele junta moedas, rouba, vende o corpo. Faz qualquer coisa por mais uma dose. Mais uma picada? Mais 1 minuto de paz química? E isso aqui, meu amigo, virou uma epidemia. Mais de 1.400 mortes só em 2023 em Filadélfia. A maioria com um perfil parecido, jovem, pobre, abandonado. Ou melhor dizendo, descartado. E se você acha que eu estou exagerando, espera só para ver o que acontece na próxima esquina. 4. As histórias que ninguém quer ouvir. Eu sempre achei que sabia o que era tristeza. Mas tristeza de verdade tem rosto, tem nome, tem cheiro, tem voz. E ela me falou olhando nos meus olhos. Eu comecei com cocaína aos 13 e crack aos 14. Outra disse, eu me vendia por $5, só para conseguir mais uma dose. Cara, o que eu ouvi ali não tem filtro que aguente. Não é história de filme, é trauma puro, empilhado, se esvaindo. Teve um garoto que me parou e falou, minha mãe morreu de overdose na minha frente. Meu irmão morreu. Meu primo morreu. Eu sou o último, não tenho mais família. E ele só tinha 20 anos. Um outro me olhou com os olhos brilhando de lágrimas. Quando eu uso, é o único momento em que sinto que estou com minha mãe de novo. É como se ela estivesse ali do meu lado. Você entende o que é isso? A droga virou o único lugar onde ele ainda encontra amor. Eles não usam só por vício, eles usam para fugir, de infância destruída, de pais ausentes, de abuso, de abandono. Um dos relatos mais pesados foi de uma garota com o corpo cheio de marcas, mas ainda com o olhar vivo. Eu tenho depressão e ansiedade. Às vezes passo meses bem, mas depois desabo. Aí volto para cá, não sei se um dia saio. Você escuta e sente o chão sumir, porque ali não tem vilão de novela. Tem gente que foi quebrada cedo demais. E ninguém colou os pedaços. E enquanto falavam comigo, alguns tremiam. Outros gritavam com fantasmas. Tinha um cara caído no chão, sangrando pela perna, espumando pela boca, mas ninguém parava. Ninguém. É como se a cidade inteira tivesse colocado essas pessoas num porão, trancado. Jogou a chave fora e fingiu que nunca existiram. 5. Narcan, o spray que traz mortos de volta. Tinha um cara jogado no chão, olhos fechados, braço pendurado. Parecia morto. Alguém grita. De repente, todo mundo correu. E eu fiquei parado,
A cena era pesada, muito pesada. O cara não se mexia, não falava, não reagia. Foi aí que um voluntário tirou do bolso um tubinho. Pequeno, discreto. Parecia uma bombinha de nariz, mas era Narcan. Narcan é um spray que salva pessoas em overdose. Você aplica no nariz e a pessoa volta. Simples assim. E foi o que aconteceu. A pessoa voltou, se mexeu, respirou, abriu os olhos. Cara, é inacreditável. Um pequeno spray trouxe alguém de volta à vida. Esse spray é distribuído por voluntários. Gente que está ali todos os dias tentando ajudar porque o governo desistiu faz tempo. Teve uma mulher que me deu um Narcan e disse: guarda com você, aqui nunca se sabe. E o mais louco, eles usam isso todo dia, porque todo dia tem gente morrendo. Mas sabe o que mais me destruiu? Um cara olhou para mim e falou: o Narcan me salvou, mas amanhã eu vou usar de novo. Ele sabe e vai cair de novo. E talvez não tenha ninguém por perto da próxima vez. 6. O Império das Ruas e o Cheiro da Morte. Tem ruas aqui em Kensington que você aprende a não atravessar. Não porque tem buracos ou lixo, mas porque tem donos. Essas ruas são controladas por gangues, por exemplo. Eles andam de rosto coberto, com códigos, regras e muito território em jogo. Aqui, cada bloco vale dinheiro. Cada esquina pode ser palco de tiroteio. Tudo gira em torno da droga. Quem vende, quem distribui e quem morre tentando. Tem casa que parece abandonada, mas lá dentro a droga é embalada, organizada, distribuída. É um sistema, um império invisível que funciona perfeitamente porque ninguém tem coragem de mexer. Nem a polícia, nem o governo, nem ninguém. E por trás disso tudo tem o vício, a dor e o cheiro da morte. Sim, porque aqui tudo fede. Fede a sangue, a suor, a fezes, a ferida aberta, a seringa usada. Não tem banheiro. As pessoas fazem as necessidades no meio da rua. Deitam no chão, apodrecem ali mesmo. Vi gente nua, tremendo, se debatendo, com feridas abertas por todo o corpo. Vi mulher desmaiada com seringa no braço. Homem babando na calçada. Gente parada há tanto tempo que o tempo simplesmente desistiu de contar. E o mais bizarro, eles ainda respiram, mas não vivem mais. Kensington fede, mas não é só o corpo. Não é só a roupa, é a dignidade que já morreu. 7. Progressistas e sua hipocrisia. Você já percebeu uma coincidência curiosa? As cidades dos Estados Unidos onde a galera se arrasta pelas ruas, onde tem gente sangrando na calçada e onde o ar fede a xixi e carne podre no estilo The Walking Dead. São todas governadas pela turminha do tal amor. A mesma woke mob apaixonado por justiça social, o que só falam em taxar os ricos e que o problema é o capitalismo. Quer um exemplo? Posso te dar vários. Filadélfia, São Francisco, Los Angeles, Seattle, Portland, Nova York, Chicago. Todos são lugares comandados há anos pelos famosos progressistas. Sabe aquele pessoal que bate no peito dizendo: a gente se importa, a gente é do bem. Então, é lá que o bicho pega. Esses governos inventaram umas ideias assim, bem modernas. Ah, se a pessoa vai usar droga, pelo menos que use com higiene. Resultado? Distribuição gratuita de seringas, kits de uso seguro com paninho, luva e tudo mais. E claro, ninguém pode ser preso. Porque o coitado, ele só quer se drogar em paz. A polícia? Passa e finge que não viu. O governo? Distribui panfleto. Os ativistas? Fazem vídeo no Instagram com filtro preto e branco dizendo que o sistema é opressor. E o que acontece com o povo na rua? Morre lento, apodrecendo, caído no chão como um saco de lixo, mas com direitos. E ninguém pode fazer nada. Porque, segundo eles, isso é liberdade. Agora me explica. Liberdade é deixar um cara injetar fentanil com tranquilizante de cavalo na frente de uma escola?
Liberdade é ver mãe largada na rua com verme saindo da perna e chamar isso de autonomia. E o mais curioso: nos estados conservadores também tem crise de droga. Tem overdose? Tem. Mas sabe o que não tem? Zumbi andando no meio da rua às 10 da manhã. Gente vendendo o corpo por $3. Porque lá ainda existe uma coisa chamada lei e outra chamada vergonha na cara. Mas vai tentar explicar isso para um esquerdista, que ele vai dizer que é tudo culpa do capitalismo. O sujeito vê um bairro cheio de gente morrendo e, ao invés de culpar a política pública frouxa, ele culpa o sistema. É fácil ser do bem com o caos alheio, né? Pois é, porque às vezes o verdadeiro inferno não tem demônios, tem gente invisível, ignorada e caída bem ali na calçada, do lado da sua liberdade. Ah, e se você chegou até aqui, comenta Filadélfia, só para eu saber que você é dos meus. E já aproveita. Manda esse vídeo para o seu amigo esquerdista que vive falando de redução de danos e liberação de drogas. Vai que ele aprende alguma coisa, né? Confere esse vídeo que está aparecendo na tela. Valeu e até mais.